Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa pequena, grande aula de Direito Processual do Trabalho com o tema Competência da Justiça do Trabalho. A competência da Justiça do Trabalho está definida no artigo 114 da Constituição. E ele estabelece que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas das relações de trabalho. Ok, e agora vamos ver os três principais pontos sobre o tema competência da Justiça do Trabalho, quanto a matérias que são da competência da Justiça do Trabalho, e os três principais pontos que não são da competência da Justiça do Trabalho e que caem sempre. Vamos a eles. Primeiro, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações oriundas do exercício do direito de greve. Greve, Justiça do Trabalho. E aqui merece destaque a súmula vinculante número 23. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações possessórias ajuizadas em decorrência do exercício do direito de greve da iniciativa privada. Então, na hipótese de esbulho, a perda da posse, a ação é de reintegração de posse e a competência é da Justiça do Trabalho. Na hipótese de turbação, a ação é de manutenção de posse e a competência é da Justiça do Trabalho. E na hipótese de ameaça, de iminência, de turbação ou de esbulho, a ação é um interdito proibitório e a competência é da Justiça do Trabalho, desde que envolvam o exercício do direito de greve da iniciativa privada. Primeiro ponto. Depois, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de representação sindical, quando dois sindicatos disputam na Justiça a representação de uma determinada categoria. Ações de representação sindical e entre sindicato, empregado, sindicato, empregador. Ação de representação sindical é entre sindicato e sindicato. Entre sindicato e empregado. Vamos imaginar que um ou mais sindicatos discutem na Justiça a eleição para a direção do sindicato. Discutem se foi observado o trâmite legal para a eleição da direção do sindicato. Então, essa ação é de competência da Justiça do Trabalho. Também as ações entre, além de sindicato, empregado, sindicato e empregador. Você sabe que a contribuição sindical é facultativa, não é obrigatória, mas aquele empregado que quiser vai ter o desconto de um dia de trabalho no mês de março. Esse desconto é feito pelo empregador e é repassado ao sindicato. Vamos imaginar que o sindicato suspeite que o empregador não está fazendo o repasse corretamente. Então, vai propor uma ação de prestação de contas, onde? Na Justiça do Trabalho. Então, as ações de representação sindical e entre sindicato, empregado, sindicato, empregador são da competência da Justiça do Trabalho. Outro ponto que eu quero destacar, atenção para esse. Compete à Justiça do Trabalho, gente, executar. E atenção, de ofício, as contribuições sociais, fiscais não, decorrentes das sentenças que proferir. Agora está na moda cobrar na primeira fase, na segunda fase. Que sentenças são essas? Executar contribuições sociais decorrentes de que tipos de sentença? Sentenças só de duas. Sentenças condenatórias em pecúnia e sentenças homologatórias de acordo. Então, a Justiça do Trabalho é competente, sim, para executar de ofício as contribuições sociais incidentes sobre as sentenças condenatórias em pecúnia e sentenças homologatórias de acordo. Atenção, nunca, a Justiça do Trabalho nunca vai executar de ofício contribuições sociais incidentes sobre aquilo que ficou no passado, sobre aquilo que o empregado já recebeu durante o período contratual. Ok, então vimos aqui, greve, Justiça do Trabalho. Ações possessórias decorrentes do exercício do direito de greve são de competência da Justiça do Trabalho, desde que oriundas da iniciativa privada. De olho nisso na hora da prova. A Justiça do Trabalho é competente para as ações de representação sindical e entre sindicato, empregado, sindicato, empregador. Ótimo!
Depois, a Justiça do Trabalho é competente para executar de ofício, não se incomode com isso na hora da prova, de ofício mesmo, as contribuições sociais decorrentes das sentenças que proferir, sentenças condenatórias em pecúnia e sentenças homologatórias de acordo, simplesmente. Nunca, não cabe executar contribuições sociais incidentes sobre os salários já pagos durante o período em que o empregado trabalhou. Sobre aquilo que ele já recebeu, não cabe à Justiça do Trabalho executar as contribuições sociais. Segunda parte, vamos para o que não é da competência da Justiça do Trabalho. Não cabe à Justiça do Trabalho processar e julgar crimes. Horror a crimes. Crimes estão fora da competência da Justiça do Trabalho. Aqui nós temos uma ADI 3684. Crimes, fora. Mas, Ariana, e crimes contra a organização do trabalho? Também estão fora da competência da Justiça do Trabalho. São de competência da Justiça Federal. Crimes, fora. Também, 2. A Justiça do Trabalho não é competente para ações de cobrança de honorários de profissionais liberais. Quem são esses tais profissionais liberais? É aquele que tem uma profissão regulamentada e atua como autônomo, patrão de si mesmo, presta serviços diretamente ao consumidor, ao seu cliente. Advogado tem profissão regulamentada e presta serviços diretamente ao seu cliente, ele é um autônomo. Não cabe à Justiça do Trabalho cobrar os honorários advocatícios devidos a este advogado como profissional liberal. Então, a ação de cobrança de honorários de profissionais liberais, fora da competência da Justiça do Trabalho. Súmula 363 do STJ. E, por fim, não cabe à Justiça do Trabalho as ações entre o poder público e seus servidores estatutários. Estatutários, fora também. ADI 3395. Sendo assim, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar greve da competência da Justiça do Trabalho. Ações de representação sindical e entre sindicato, empregado, sindicato, empregador? Sim, Justiça do Trabalho. As contribuições sociais incidentes sobre aquilo que foi deferido numa sentença condenatória ou homologatória de acordo? Sim. Agora diga para mim, crimes? Fora. Estatutário? Fora. Ação de cobrança de honorários de profissionais liberais? Fora da competência da Justiça do Trabalho. Nos vemos já no próximo vídeo. Vamos falar sobre o procedimento sumaríssimo no processo do trabalho que enche os olhos do examinador. Já estou esperando vocês. Até já.